Episódio 6. Simbora! Muito bem. Depois daquele final devastador do episódio 5, o que é que eles fazem no episódio 6 de The Last of Us? E aí, vocês gostaram disso daqui? Do pulo, do salto temporal? Eu amei. Ah, teve um salto, na verdade. Eu gostei muito. Eu acho que assim, ó, é melhor fazer mais curto do que estragar. Pior que eu nem lembro o que aconteceu nesse meio termo. Ah, Eu não lembro o que aconteceu nesse meio termo. Começam com comédia. E começam mostrando também que quando uma série é muito boa e muito bem escrita, não existe papel pequeno nela. E, vale lembrar, este comentário tem spoilers. Eu morri de rir com os grandes Elaine Miles e Graham Greene, como um casal nativo-americano já de certa idade, que tem uma dinâmica muito peculiar. Ela dá um nó nele o tempo todo sem o menor esforço. Mano. Aliás, nenhum esforço. Esse Ela nem início se mexe na cadeira em que ela está. Pessoal, estamos de volta Ela aos ainda deu comentários sopa. sobre The Last. Você fez sopa pra eles? Fiz. Tá frio lá fora. Cara, Foi muito bom o início desse episódio. isso é incrível. Eles são legais. Tipo, ela, tranquilo. Eles não me fizeram mal nenhum. Last of Us, hoje falando do episódio 6, em que essa cena tão deliciosa funciona Não, também que como isso, um sei lá, comentário sobre o pé em que está agora o relacionamento entre o Joel e a Ellie. Passaram-se 3 meses entre o final do 5º episódio e o início do 6º. 3 meses Eu achei em que necessário o isso. Joel e a Ellie caminharam juntos, cruzando boa parte dos Estados Unidos rumo ao Wyoming, onde o Joel acha que ele vai encontrar o irmão dele, interpretado pelo Gabriel Luna. E se no começo a Ellie já conseguia dar um nó no Joel sem muito esforço, agora então ela tá craque nisso. O Pedro Pascal e a Bella Ramsey, eu preciso repetir, estão maravilhosos nos papéis deles individualmente e funcionam juntos de uma maneira espetacular. A gente sente no começo desse 6º episódio a intimidade eu que se acho que criou a entre escolha eles, dos a maneira atores como foi eles já muito se boa. conhecem Foi perfeito. muito melhor. Discorde quem quiser, Como- mas Não, os discorda, à dois, vontade. eles passam. Uma vibe completa Sim, de pai e filha, sabe? Sim, Incrível, sim. velho. Incrível, incrível, incrível. A Ellie já ganhou a confiança do Joel e desempenha várias das tarefas que ele foi ensinando para ela nesse meio tempo. A gente sente como eles estão confortáveis. E observa que ela viu ele montando guarda lá no episódio 4 e aqui ela retribui montando guarda pra ele no episódio 6. Um com o outro. E a gente sente também uma espécie de paz. Dá para deduzir que durante esses 3 meses de caminhada, nada de muito terrível aconteceu com eles. E agora eles estão naquela paisagem vastíssima e linda, selvagem do Wyoming, em pleno silêncio do inverno, com aquele céu cheio de estrelas, e parece que o mundo acabou de ser feito. É como se toda a feiura que eles enfrentaram até ali nunca tivesse acontecido. Mas isso, é lógico, vai mudar. E vai mudar num tris. Bom, pessoal, o Joe e a Ellie estão lá no meio da neve e do gelo, mas eu estou aqui em pleno verão, embaixo das Opa. luzes. E a Verifica lá o link dela, hein? Sempre. Deve ter código pra usar da as Elaine coisas. Miles e do Graham Greene, o Joe e a Verifica Ellie lá. continuam caminhando, avisados de que, além do descrição. rio, as coisas podem ficar muito mais perigosas. Os dois dizem que nunca viram as pessoas que moram ali, mas que já encontraram vários corpos de infectados e também de não infectados. E aí eles são abordados por uma patrulha, todo mundo a cavalo, trazendo um cão farejador, um cão que consegue perceber a infecção no eventual portador dela. O Joel, naturalmente, passa sem problemas no teste. Cara, Mas e essa aí, parte quando aqui- o cachorro começa a rosnar para Ellie, o mundo dele
mais uma vez dá uma desabada. Porque É verdade. a Ellie e ele estão apavorados que o cão consiga farejar alguma coisa e, no entanto, o Joel não consegue esboçar nenhuma reação. Ele não consegue dizer alguma coisa que impeça o cão de se aproximar dela, ele não consegue tomar uma atitude física qualquer que proteja ela, ele fica ali congelado. Eu senti o pânico dele dentro de mim. Por quê? O Pedro Pascal é um grande ator e porque o Craig Mazin, o roteirista e showrunner, junto com o Neil Druckmann, faz aqui uma coisa que ele fez também com um enorme efeito no episódio 5. No 5, na hora em que o Henry vai atirar na própria cabeça, ele corta para o rosto da Ellie, para o choque, para o pânico e para a tristeza dela. E aqui, quando o cão se aproxima da Ellie, corta para o rosto do Joel, que está desesperado e paralisado. Opa, A patrulha, obrigada. afinal, Opa, valeu, sim, tem a Dragon ver Blue, com o olha Tommy. você aqui. E leva o Joel e a Ellie para Jackson, o assentamento muito isolado, bastante escondido e altamente Desculpa aí, fortificado o som é que ar-condicionado, eles viu, têm gente? no meio da floresta, no Wyoming. Se Aqui a é de chão, autoconfiança ele faz do bastante Joel barulho, já mas a gente vai estava tentar resolver. duramente abalada com o que aconteceu no encontro com a patrulha, nada aqui vai ajudá-lo a recuperá-lo. O alívio de reencontrar o Tommy e reencontrá-lo bem é imediatamente envenenado pela mágoa Tá de atorando mesmo. nunca ter sido contactado por ele, de ter passado meses sem um sinal, Daí eu achei imaginando o brecha. pior, de ter se abalado de Boston até o lado oposto do Mano. país, Nossa, enfrentando. essa Nem aqui pra fica- falar, oi, tô vivo. Climão danado, Pro hein, velho? irmão dele. Tipo, não, tô vivo. É isso. Nem pra falar isso, Tipo, velho. nem pra mandar um código, Joe, eu venho pra tal lugar, sabe? Não, Sei ele lá. falou, ele fala depois que não falou pode porque falar. não queria que ele fosse, porque ele tinha medo das coisas que eles faziam no passado, que eles matavam ele fala gente e isso. tudo mais. Só que, mano, só pra avisar que tava vivo, sabe? Tipo, teu irmão tava preocupado contigo esse tempo inteiro. Aí é foda. É tenso. Tendo adversidades Eu não terríveis entendi como assim para a série chegar pode lá e falar sobre descobrir que ele está apocalipse. feliz da vida, mas nunca falou isso para o irmão. O sucesso dessa comunidade também abala o Joel. Os moradores de Jackson se organizam e colaboram de tal maneira que todo mundo tem teto, agasalho, comida, educação, saúde, lazer, tem sobretudo paz, ou pelo menos tanta paz quanto seja possível ter num mundo como esse. O Joel olha tudo aquilo com admiração pelo que eles fizeram, com felicidade pelo irmão, mas também com um sentimento de fracasso que está acabando com ele. Nada do que ele fez, nenhum esforço que ele tenha feito a vida inteira, nada do que ele tenha tentado, levou ele sequer a algo parecido com isso. Sabe aquela sensação de eu só erro, eu só dou bola fora? Ele está se sentindo dessa maneira. Ah, E ainda tem a frase mais. maravilhosa, né? Qual? Quando ele vai lá e fala assim: ué, vocês plantam, vocês fazem, vocês vão lá compartilhar um trabalho e tudo fica pra vocês? Sim. Ah, Vocês são comunistas? Aí o cara fala: não. Aí ela: sim, a gente é comunista. A gente literalmente tá vivendo numa comuna, tá ligado? Ele fala. é verdade. Aí ele fica tipo. Porque ele Como é assim mega isso é com um bagulho comunismo? americano, sabe? E tal, pô. E ele nunca nem parou pra raciocinar, assim, né? Tipo. É. 2 episódios sem infectados e uma cena do Joey batendo em alguém até agora. Só tá sobre relações pessoais. Mas é isso, cara. Tipo assim, o que faz a conexão com as pessoas... Não, na verdade teve uma cena muito boa sobre infectado. A cena lá que estourou tudo mais. Teve 2 cenas que foram impactantes e que teve consequências. Quando a Tess, ela vai lá e dá aquele beijo. Depois ele encontra um ou outro ali. Mais pra frente teve essa outra cena que foi pra caramba acontecendo. Só que o que importa aqui não é a gente ficar olhando infectado, tá ligado? Isso daí, como eu falei, tanto faz, cara. Vem um monte de infectado e a gente ficar só matando infectado, isso é o jogo. Aqui é a adaptação. Não, mas a série... Pra gente se conectar com o personagem. Sim, Senão, precisa criar a história primeiro. Mas a série, eu acho que ela vai recompensar isso daí depois. Com Ela certeza. vai colocar infectado. só vai... que, mano, O bagulho é que, tipo, não dá pra
colocar zumbi em todo o seu episódio, porque eles estão fazendo os bagulho meio que Lucas, prático, né? Literalmente a mina fala que eles são comunistas. Lucas, ela fala que eles são comunistas. Ela fala. Ela fala com todas as letras. Ela fala. Tipo assim, você tá tão chocado quanto o Tommy. Tá chocado, mas ela fala literalmente. Ela fala, somos comunistas, sim. Ela fala. Ó. Vamos lá. Mas o jogo também é sobre relações pessoais. Sim, também é. É sim. Vamos lá. Sal na ferida, porque ele descobre que ele já não é a pessoa mais próxima do Tommy no mundo. O Tommy agora tem uma mulher, interpretada pela Rutina West. Exatamente. Nós vivemos uma comuna, não uma comunidade. Ela fala literalmente isso ainda. Comuna vem de comunidade, não de comunismo. E comunismo vem de comuna, que é comunidade. Ô, meu filho. Ô, Lucas. Para de discutir um bagulho tão simples, velho. Você detesta comunista, Lucas? Você detesta a China? Oh, meu Deus. Tudo bem. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, mano. Está esperando um filho. Só deixa. Eu fiquei penalizada com o sofrimento do Joel, tira a dor do com coração. Tá a tudo confusão certo, de sentimentos em que a chegada a Jackson precipita ele. E aí eu entendi muito bem também porque a direção desse episódio foi entregue a Yasmila Sbanic. A Yasmila Sbanic é uma cineasta bósnia que dirigiu um dos filmes mais extraordinários e mais duros que eu vi nos últimos anos, Kovadis Aida. Mas o que Kovadis Aida tem a ver com o episódio 6 de The Last of Us é essa sensação de fracasso, de desespero do protagonista. Me cortou ver o Joel dizendo para o Tommy que ele está muito velho, muito surdo, que ele não é mais o homem que ele foi e que ele não é mais a pessoa indicada para proteger a Ellie. Que o Tommy, por favor, seja ele a levá-la à universidade, ao laboratório, onde ela pode ser testada e a imunidade dela talvez utilizada. E se isso me cortou, me retalhou o coração em tirinhas ver como essa sensação de fracasso do Joel provoca uma sensação de fracasso igualmente profunda na Ellie, que ouviu essa conversa sem que eles soubessem. Aqui é o bagulho que eu falei, né, que a roupa da Ellie tá na parte de baixo da bandeira LGBT, as 3 cores, né? LGBT não, a bandeira do orgulho lésbico, né? No caso. Então são as 3 cores de baixo, cada cor representa uma coisa que eu esqueci o que é. Mas tem lá a representação, cada uma dessas cores tem um significado na bandeira. E é isso. Acha que está sendo dispensada pelo Joel, que ele não aguenta mais a companhia dela, ele está querendo se livrar dela, e tudo que ela fez, tudo que ela achou que eles tinham entre si, todo o amor, todo o conforto, toda a intimidade, na verdade foi uma ilusão. Algo que alimenta muito essa sensação é a descoberta que ela fez pouco antes de algo que o Joel nunca tinha mencionado para ela, que ele teve uma filha que morreu. Ela já estava sentindo, então, que ela nunca ia ter como competir com isso. E ainda vem a dispensada em cima. O que o Joel até esse momento não percebeu é que a Ellie não necessita dele. A Ellie quer ele. E o mesmo vale para ele. Ele precisa da Ellie na medida em que ele quer a Ellie. E é por isso que depois... sei lá, velho. Eu tô achando fora de série as atuações nisso daqui. Eu tô achando muito bem feito. Eu tô achando a produção maravilhosa, cara. Eu tô achando assim, sério. Tudo bem, igual tem certas pessoas que podem querer mais ação. E ok, porque talvez é isso que chamou mais atenção no game e a adaptação não seja tão legal para essas pessoas. Mas eu já gosto de séries que são mais cabeça em relação a diálogo, sabe? Então eu gosto muito mais de séries que tem o viés de você entender muito bem os personagens, para quando justamente alguma coisa acontece o impacto seja maior, do que ir para um lado mais ação. Eu prefiro mais esse viés de entender os personagens, construção de personagem. É porque uma coisa é jogo, outra coisa é uma série, né, velho? Porque, tipo, num jogo, pra você ficar jogando... É porque você, né, que vai... Quando você vai jogar um jogo, você não vai ficar querendo ler um monte de diálogo. Ou ficar vendo tanta cutscene. No jogo, você tá jogando o jogo pra quê? Porque você quer fazer as coisas, você quer matar o zumbi. Isso. Numa série, não. A série precisa te explicar as coisas. Exatamente. Pra você entender a história. Porque que tá contando uma história, não é simplesmente...
existe uma matança de zumbis, entendeu? É isso. Não sei qual é a guerra que o Tommy lutou, mas a cara dele de merda, quando ele fala de comunismo, porque provavelmente ele lutou contra o comunismo. Eu acho que vem também do outro lado, de que os Estados Unidos, ele prega muito contra o comunismo. Mas não é isso. É porque, assim, existe a cabeça do capital americano. Exatamente. Então, os Estados Unidos, ele é um país que defende o capitalismo. Defende o capitalismo. E isso não é assim que... quando a gente... Gente, a gente tem que entender uma coisa. No mundo, nunca é só preto e branco. Quando um país vai lá e invade o outro, não é só capitalismo versus comunismo. São vários interesses que ele está indo buscar. Vários interesses. Então, aí a guerra que você está falando, que eu acho que ele não lutou, porque seria a guerra do Vietnã, que o Vietnã ganhou dos Estados Unidos, então, essa guerra aí. Então, tipo, não sei se seria esse rolê. Mas, vamos ser sinceros, os Estados Unidos não estão lutando contra o comunismo. Os Estados Unidos ele luta contra tudo. Tudo que não concorda com ele ou qualquer coisa, porque os Estados Unidos sempre estão em guerra. Qual ano que os Estados Unidos não estão em uma guerra? Ele sempre está em guerra. Se ele não tá em uma guerra, ele encontra uma pra tá. Então, sei lá, velho, tipo, são interesses de um país. E é isso, o país tem os seus interesses. Eu acho que veio muito do choque do cara ali, que tipo, ele vive ele já num veio país, dessa cabeça que ele tem a cultura contra comunista e exatamente. Tal. E aí quando a mina fala pra ele, não, isso daqui é meio porque que aquilo ali não é um feudo. E ele fica em choque, aquilo ali não entendeu? é um feudo, não é feudalismo, porque não tem senhor feudal ali. Eles não vivem no capitalismo, não tem ninguém querendo fazer um acúmulo ali, tá ligado? Não tem ninguém querendo tirar lucro daquilo ali. Não tem nada. Não é uma forma de capitalismo ali. Ali eles estão vivendo literalmente o comunismo. Eles estão todos produzindo para todos. Aquele rolê, né? O povo tá fazendo ali a produção, o povo tá fazendo tá fazendo o cultivo de tudo, eles estão criando o gado ali, as ovelhas, e quem usufrui é só o povo, não tem ninguém acima. Tanto que quando eles falam que existe uma certa votação, é porque no comunismo pode haver votação. Pode haver democracia no comunismo, né? Tudo bem, você vai ter representantes de certas áreas. Isso eu falo porque não estou falando que eu concorde ou discorde de nada. Cada um tem as suas visões e tudo bem, de verdade. Só que é isso, assim, é uma outra visão de mundo, sabe? Que as pessoas podem ter, que pode funcionar, pode não funcionar. E é isso que eu acho que... Chu não sei o que, eu não sei se seu nome é algo meio, mas ele falou, o comunismo na série funcionou porque o dinheiro não tem mais valor, exatamente. Exatamente, o dinheiro não tem valor nenhum. Não tem como você comprar nada ali no mundo que eles estão vivendo. Eu acho que... ter que se ajudar, é meio que isso. Exatamente. Cada um vai ter que fazer sua função. Tanto que a partir do momento que o Joel chega, ele fala, sua casa é aquela, pode ficar. Tipo assim, não tem nem propriedade. Ele não falou assim, ó, você vai lá e agora você vai ter que trabalhar para pagar a sua casa. Não existe isso. Ele falou, ó, fica ali naquela casa, aí ele fica naquela outra casa ali que está disponível e tal. Se precisar, eles trocam a casa. Por quê? Porque não tem essa. Se eles precisar, constrói uma casa. Tanto que a menina vai lá, você não tem roupa? Toma minha roupa. Eu vou pegar essas daqui pra você. Ela foi lá, ela foi atrás, não, achei essas daqui, acho que vai caber. É isso. Mano, e é isso. Tipo, simplesmente isso, né? Então, assim, eu acho que ele se chocou porque é por causa dessa mentalidade que martelam muito na nossa cabeça. E nos Estados Unidos é muito maior, né? Tipo, esse medo do comunismo, esse rolê e tal. Como eu falei, não estou defendendo nem nada, mas eu já vi muita coisa sobre isso depois que falaram pra mim, pra eu dar uma olhada. E eu entendi, é uma outra visão, principalmente uma visão social, uma visão de sociedade que é diferente. É o famoso, acho que todo mundo tem que entender os dois lados. Porque você para pra pensar, tem coisas boas no capitalismo, como tem coisas ruins. Tal qual existem coisas boas no comunismo, mas também tem coisa ruim. Então, tipo, é isso. Não é que um lado é um vilão e o outro lado é o certo. Vai muito do que você acredita. E eu acho importante a gente entender os dois lados. Por exemplo, o capitalismo, ele pode não ser ruim, mas o acúmulo absurdo, ele é ruim, tá ligado? Ele é ruim, nocivo. Você querer o lucro abismal, isso vai destruir o planeta. Isso é fato. A gente já está destruindo o planeta. Então, todos os anos as empresas precisam crescer. Para quê? Às vezes a empresa não precisa crescer, ela só precisa pagar as contas de todo mundo. E isso eu estou levando em consideração a conta da pessoa que ganha 10 milhões por mês. Tudo bem.
Mas se ela pagar a conta, tá bom. Mas pra que o crescimento fora de série sempre? A gente buscar sempre crescer os números, crescer. Uma hora consome tudo. Então, isso não é pra mim um problema. É da aplicação do capitalismo. Não é um problema do capitalismo. Mano, se o capitalismo for... Tem países que são capitalistas que a desigualdade social é mais baixa, que tem uma divisão de renda melhor pra população. Isso é legal. É o que você falou, né? Que essa semana teve o enchente agora lá no litoral, foi? Foi de São Paulo ou foi aonde? Foi de São Paulo. O litoral de São Paulo teve uma enchente, teve uma cidade que ficou ilhada. E a água tava... E surgiram notícias que as pessoas estavam vendendo litro de água a R$90. Pra lucrar mais. Pra poder lucrar, na escassez da água. Então, tipo assim, olha isso é como surreal, isso né? é muito surreal. Então, tipo, mano, não tem como se existir aqui capitalismo no mundo de The Last of Us. Velho. Ia ser muito complicado. Sim, mas existe. Existe lá na Fedra. Porque eles têm o dinheiro. Só que a galera se lasca. Sim, pra caramba. Esse que é o ponto. A galera se lasca pra conseguir as coisas. Sim, e aqui a gente vê uma diferença aqui dos rolês. É isso que eu tô falando. Me falou, chegou a 144 pelo que eu vi na Globo agora. Mano, é um horror, velho. Mano, olha isso, que desumano, velho, cara. água, 144 é isso que eu tô falando, tipo assim, isso daí é desumano, cara. Isso daí é outro rolê. Isso daí, pra mim, não é um problema. Igual falando assim, vocês já devem ter ouvido bastante isso. O problema não é o comunismo, é como aplicam ele. Ou o socialismo. Vocês já ouviram isso. Todo mundo aqui já ouviu no chat. Todo mundo já ouviu isso. O problema, pra mim, talvez não seja o capitalismo. Seja a aplicação dele. Também, eu posso usar pros dois lados. Deu pra entender? Talvez eu esteja errado. Talvez eu esteja muito errado no que eu tô falando. Talvez eu não manjo tanto disso. Mas talvez porque eu falo assim, cara... Se a desigualdade... Mano, vamos pelo menos não ter miséria, não ter gente pobre. Vamos tentar levar uma classe média e vamos tentar dar uma estreitada nessas relações, porque para não ficar tão desigual para a galera que tá aqui, só isso. Porque, por exemplo, a gente vai para alguns países e tem outros motivos para isso acontecer, N motivos, são países que também eles exploraram outros países e tudo mais, a gente, enfim, mas tirando isso, o rolê é, cara, o mínimo para mim é você conseguir viver com um salário mínimo. Para mim isso é um mínimo, por quê? Para você viver com qualidade, ter dignidade, com um salário mínimo. Para mim o salário mínimo tinha que dar para pagar todas as contas de uma família e conseguir viver de forma saudável. Isso, para mim, é a minha visão. Ah, Silva, mas isso então você vai fazer o quê? Abaixar o preço dos produtos? Não, aumentar muito o salário mínimo. Ah, mas isso não vai dar, porque economicamente você tem que ver que se aumentar isso daí vai ter uma escassez dos produtos, porque o pessoal vai gastar mais. Cara, beleza, mas o que a gente vai fazer? Continuar na miséria? Então eu quero que alguma coisa seja feita. Então, assim, quando a gente vai para alguns países que a gente já visitou e a gente vê que com um salário mínimo todo mundo consegue viver, que é pagar aluguel, comprar comida, escola pública de qualidade, vai ter ali direito a você ter a saúde e você consegue ainda sair, comprar coisa, comprar computador, fazer as suas coisas, cara, a gente olha para nossa realidade e fala, o que fizeram com a gente? Isso não começa agora com os nossos políticos, começam desde a exploração do Brasil pelos portugueses, isso é óbvio, tá ligado? Isso começa desde quando existem famílias aqui no Brasil que usaram mão de obra escrava e a gente nem sabe o nome delas, que estão até hoje por aí com poder, porque é fácil você construir um império sendo que você escravizava pessoas, só que a gente nem sabe o nome dessas famílias. Saiu uma lista recentemente de pessoas mais ricas do Brasil e tinha gente ali que as famílias vinham dessa galera que usava mão de obra escrava. Então, tipo assim, cara, a gente nem sabe o nome, a gente nem dá o nome, a gente nem faz nada. Deu pra entender? Não tô falando, pô, sei lá, velho. Então eu acho que é profunda a discussão, eu acho que existem vários preconceitos de todos os lados possíveis, óbvio, é uma coisa muito enraizada na gente, e é isso. Eu só queria viver com qualidade, e eu acho que isso é uma coisa que uma parcela muito pequena no Brasil vive, e a maior parte dos brasileiros não vive, e isso não tem como, eu olho e falo, tá errado. Então, já que tá errado, eu olho e falo, cara, tá funcionando pra quem essas coisas aqui? Sei lá. Deu pra entender o que eu quero dizer? Então, sei lá, eu não sei se eu tô... Mas vamos lá. Obrigada pelo seu sub. Obrigado. E o mesmo vale para ele. Altos Ele passos. precisa da Ellie na medida em que ele quer a Ellie. E é por isso que depois de dizer coisas duríssimas para ela à noite, de manhã
Ela e o Tommy encontram o Joel selando um cavalo e dizendo: se você quiser, eu levo você. E ela imediatamente aceita, ela não quer nem deixar ele terminar a frase. Uma das coisas que eu acho incríveis nesse episódio é que ele é um western, e eu adoro westerns. A gente tem todas... Eu detesto, pra ser bem sincero. Ele é o quê? Western é um Velho Oeste, filho de Velho, tipo, ele tem essa estética Velho Oeste. Ah, tá. Cara, não é que eu detesto, assim. Eu detesto, sim. Não é que eu detesto, eu detesto. Nunca gostei, cara, de nada. Nunca gostei de cowboy. Eu nunca gostei também, não. Nunca. Nunca gostei, Mas eu assim. amo aqui, por exemplo. Amei como foi feito aqui. Ficou lindo, maravilhoso. Então olha como a série é boa. Nunca gostei, de verdade, tipo, cara, nunca tive esse bagulho. Caraca, que da... Não. De Volta ao Futuro 3, que é Faroeste. Detestável. Pra mim, pior filme A da única série. coisa que a gente conseguia assistir que era de faroeste era aquela série da HBO também, como que é o nome? Que não Dos me agrada robô. tanto também. Não, que depois foi ficando ruim, mas Foi. o início era legal. É, Qual que é o nome? Westworld. World. Westworld. É boa? Assim, a primeira temporada Não da curto, série cara. vale a pena. Ó, Depois vai talvez, ficando meio um pouco chato, mas uma série legal. talvez se eu jogar aquele jogo lá que o pessoal fala que é muito bom, que é como é Red Dead Redemption 2, que o pessoal fala que é sensacional, talvez eu mude de ideia. Mas eu nunca joguei, então, e nem vi, então talvez isso possa me fazer mudar de ideia. As etapas aqui de um western clássico. Começa O com filme um da Miley confronto Cyrus com é nativos ruim. americanos, prossegue com uma caminhada, Desenterrou, chegada numa comunidade onde eles são Ah, os é? Vai ter George forasteiros, Western, cara. continua com eles deixando aquele lugar e cavalgando em direção ao pôr do sol, como nos westerns mais clássicos. E, lógico, vai progredir com o encontro deles com 4 malfeitores na universidade, agora completamente abandonada. Tentando se defender do ataque sem qualquer provocação desses 4 homens, e, claro, defender também a Ellie, o Joel toma uma estaca de madeira na barriga. Quando, Cara, na fuga essa cena desesperada, é- eles conseguem deixar os 3 homens que ainda estão vivos para trás, o Joel perde a consciência, porque o ferimento é muito grave. E aí os papéis se invertem. Agora ele, de fato, vai precisar da Ellie. Outra coisa incrível desse episódio é que a Yasmila Sbanet conhece todo Já esse tá acabando. território emocional Isso. muito bem. E ela dirige como se ela estivesse lendo uma partitura e não um roteiro. Ela frisa não o que Nossa, acontece nas que jeito batidas bonito do de ritmo, falar. mas aquilo que está dentro do compasso. E Caraca. reparem que beleza, como a trilha do Gustavo Santaolalla, quando ela entra, e eu fico muito feliz que nessa série eles usem a trilha com muita economia, só quando ela é absolutamente necessária, mas como ela casa com a cadência da direção da Yasmila Sbanet. E falando em música, que lindo também o episódio terminar com a Ellie desesperada, debruçada sobre o Joe desacordado, tocando ao fundo uma versão de Never Let Me Down Again, do Depeche Mode, que é a música sinal de problemas Conheço. entre o Bill e o Frank e o Joe e a Tess, que a gente ouve no rádio no primeiro episódio. E se vocês tiverem paciência, Eu não procurem tinha a letra reparado. Não de tinha Never Let Me reparado Down isso. Again no Google Nos- e vocês vão perceber que tem tudo a ver. Eu nunca, não tinha. Eu não teria reparado nunca se ela Porque, tivesse pô, falado. nem conheço a música. Vamos sim. Elkinzin mandou R$2. Só na segunda-feira que É vem isso. eu estou de volta. Espero que segunda-feira a gente esteja aqui, na segunda mesmo, pra comentar do episódio 6. O episódio 6. Tudo isso que aconteceu, o desenvolvimento do irmão dele. Assim, sendo bem sincero, o episódio 6 não faz nem Não, pra você Pra não. mim foi um episódio meio morno. Foi, mas eu Não acho é que que foi um episódio ruim. mas eu acho que Foi essa um episódio mornice meio morno é para ter o mim. final. Eu também, eu acho, exatamente, eu acho que foi pro final e pro próximo episódio. É, eu acho que é uma construção. Porque se eles forem se basear no jogo, a gente sabe o que acontece, né? Sim. Mas, assim, pra mim não foi, meu Deus. Não foi um dos melhores. Nossa, um episódio muito bom. Mas foi um episódio ok. Ok não, foi extremamente competente. Outra série não faria dessa forma. Não, eu tô falando Ok. no nível da Last of Us. Vamos, No nível da Last of Us foi um episódio normal, Bom, assim. bom episódio. Não, pra mim ok, é um episódio bom, sim.
Pra É um você, episódio ok, é um bom. episódio bom. Ok, pra mim é bom. Tá bom, então é um Se episódio bom. pra mim fosse ruim, eu teria falado é ruim. É porque na minha Né? classificação, Pra mim é ok, é bom, ok, ok. vem antes de bom. Ok pro tipo ok. Tá. Ah, você ia falar ok de novo. Eu ia falar ok, eu ia Tá falar tá ok. Então, aí é outra coisa. Tá. Vamos lá. Fechou.